ICE e FBI realizam operação para prender brasileiro foragido da justiça. Em Massachusetts, brasileiro que trabalha como bombeiro é acusado de abuso sexual infantil. Polícia Federal investiga suspeito que envia material de armamento por correio ao Brasil. João Fonseca avança para as quartas de final do Arizona Tennis Classic. E William Ferreira, um jovem de 15 anos, assina contrato com time profissional que disputa a MLS. Boa noite. Boa noite. A Polícia de Imigração divulgou a foto e informações sobre a prisão de um brasileiro no estado de Massachusetts. Ele era um foragido da Justiça do nosso país e foi encontrado graças a uma operação conjunta do ICE e do FBI. A imagem divulgada pelas autoridades mostra agentes da Polícia de Imigração, do FBI e do DEA, a agência antidrogas norte-americana, ao lado do brasileiro preso. Foi uma operação conjunta para encontrar o homem que não teve o nome divulgado nem a imagem do rosto revelada. Segundo as informações fornecidas no site do ICE, o brasileiro detido é um homem de 28 anos. Desde 2022, ele é um foragido da Justiça brasileira, acusado de porte ilegal de arma de fogo e ameaças. Em nota, a diretora do ICE de Boston disse que este fugitivo tentou escapar da Justiça do Brasil e se refugiar em Massachusetts, enquanto representava uma ameaça significativa aos residentes locais. E ela completa: não permitiremos que a Nova Inglaterra se torne um refúgio seguro para elementos criminosos do mundo. As autoridades de imigração revelaram ainda que o brasileiro entrou aqui nos Estados Unidos pela fronteira sul, violou os termos de permanência e estava vivendo no território de forma ilegal. Agora o brasileiro está em um centro do ICE, onde aguarda a data para a deportação. No Brasil, ele será entregue à polícia e encaminhado ao presídio para cumprir a pena prevista de sua condenação, 12 anos e meio de detenção. Em Massachusetts, um brasileiro que trabalhava no Corpo de Bombeiros de Lowell foi preso acusado de vários crimes. Entre eles, pornografia infantil, tráfico sexual e aliciamento de criança menor de 16 anos. O bombeiro acusado é David Silva, de 35 anos. A polícia prendeu o brasileiro depois que várias acusações contra ele vieram à tona. As denúncias apontam que o bombeiro usava meninas menores de idade para tirar fotos e gravar vídeos inapropriados e depois colocava o material nas redes sociais e na internet. Ele foi acusado de comprar e possuir material pornográfico infantil, de tentar subornar crianças com dinheiro e aliciar uma menor de 16 anos. Ele nega todas as acusações. David Silva foi indiciado pelo Tribunal de Renton. A polícia rastreou os IPs, os números dos computadores usados para publicar as imagens ilegais e impróprias das menores. Um dos locais era na estação do Corpo de Bombeiros e o outro na casa de David Silva. Várias adolescentes disseram que foram assediadas e que receberam propostas de dinheiro dele nas redes sociais para participar das sessões de fotos e vídeos. Silva foi libertado sob a fiança de $25 mil. Ele deve retornar ao tribunal no 1º de abril para a nova audiência do caso. A cidadania por nascimento voltou aos holofotes hoje. É que o presidente Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal que limite as decisões judiciais de cortes inferiores que impedem a ordem executiva de entrar em vigor. A mais alta corte norte-americana ainda não se manifestou. O caso foi para lá depois que vários tribunais rejeitaram a ordem da Casa Branca que quer barrar esse direito constitucional. Mais de 20 estados norte-americanos recorreram à justiça e conseguiram bloquear a medida de Trump em todo o país. Apesar da Casa Branca ter recorrido, 3 tribunais de apelação e outras cortes inferiores rejeitaram os pedidos do governo para acabar com a cidadania por nascimento. O caso acabou parando no Supremo Tribunal, que ainda não se manifestou. O presidente Trump pediu aos juízes para reduzir o impacto dessas decisões no país, alegando que as cortes inferiores não têm autoridade sobre questões nacionais, e pediu para a Suprema Corte autorizar de forma parcial a ordem executiva que termina com o direito de cidadania por nascimento. A administração Trump alega que esse benefício incentiva a imigração ilegal nos Estados Unidos, já que permite o nascimento de filhos de indocumentados e de imigrantes com status temporário no território norte-americano e permite a eles também a cidadania.
O caso é polêmico e divide o país. Esse direito por nascimento é defendido na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Depois do intervalo, Polícia Federal investiga brasileiro que envia material de armamento por correio ao Brasil. E tem os detalhes da resposta do Itamaraty à Casa Branca sobre a guerra tarifária. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? A Polícia Federal Brasileira cumpriu um mandado de busca e apreensão em um condomínio residencial de Londrina, no Paraná, como parte de uma investigação sobre tráfico ilegal de armamentos. O material estava sendo enviado por um brasileiro por correio daqui dos Estados Unidos. E a polícia agora está atrás desse brasileiro. Segundo a PF brasileira, as investigações começaram depois que a Receita Federal realizou uma grande apreensão de acessórios para armas de fogo em dezembro de 2021, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Os agentes rastrearam o material que estava sendo enviado por correio para o Paraná e descobriram que a encomenda saiu daqui dos Estados Unidos. Ontem, na casa do receptor em Londrina, foram apreendidos muitos acessórios bélicos e armas de fogo. O morador, que não teve a identidade revelada, vai responder pelos crimes de contrabando e descaminho. Agora, a Polícia Federal vai seguir as investigações em parceria com autoridades norte-americanas para chegar ao homem que vive aqui no país e que está enviando acessórios de armamentos por correio para o Brasil. Já se sabe que ele é brasileiro e que faz anúncios em redes sociais para a venda de diversos materiais como gatilhos, miras a laser, compensadores de peso e abafadores de som. Agora a gente fala do tarifaço. O governo brasileiro e dos Estados Unidos criaram um grupo comercial técnico para discutir o tema. O Itamaraty acredita que as negociações e a pressão dos empresários norte-americanos pode favorecer o Brasil, forçando a revisão da taxa de 25% sobre aço e alumínio e permitindo concessões. O presidente Lula deixou claro que a ideia não é retaliar, mas também não descartou ações de reciprocidade caso não haja um acordo. O primeiro encontro entre os técnicos dos dois países aconteceu hoje. O Brasil mostrou que as tarifas são prejudiciais para os dois lados, incluindo para o setor privado daqui do país. Quem lidera essa negociação é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O Brasil acredita que a atual postura da Casa Branca com os tarifaços acelera a tramitação de acordos do nosso país com novos parceiros comerciais. E hoje, no prazo limite para evitar a paralisação parcial do governo norte-americano, o Senado aprovou um acordo sobre o novo orçamento de gastos. É que se ele não tivesse feito isso, a partir da meia-noite o país ia entrar em shutdown, que é a falta de dinheiro para cumprir vários compromissos públicos, como o pagamento de benefício aos aposentados, salários de militares, servidores e muito mais. O projeto foi aprovado por 62 votos, 10 deles democratas. A proposta republicana, que prevê aumentar em $6 bilhões o orçamento da defesa e cortar $13 bilhões em gastos em outras áreas, passou no Senado depois de 48 horas dramáticas de intensos debates. Os republicanos comemoraram a vitória, enquanto a maioria democrata alegou que esse financiamento até setembro seria um cheque em branco sem restrições à administração Trump. Essa medida foi aprovada na contagem regressiva para o shutdown, que entraria em vigor hoje à meia-noite. Sem esse orçamento, os Estados Unidos poderiam enfrentar uma profunda crise com a paralisação parcial do governo e sem poder cumprir suas obrigações financeiras, como pagar os benefícios aos aposentados, salários aos militares, afetando até os controladores de voo e a fiscalização na fronteira. Mais cedo, Elon Musk, que comanda o Departamento de Eficiência, tinha defendido a ideia de que a paralisação orçamentária poderia ser boa para o país, já que permitiria acabar com vários serviços e facilitar o corte de gastos. No Oriente Médio, uma notícia foi motivo de comemoração em Israel. O Hamas aceitou libertar um refém de cidadania americana que está vivo. O grupo terrorista também aceitou outras condições e anunciou que concorda com a nova proposta de cessar-fogo na região.
Os detalhes com o Rogério Guimarães. Em um comunicado oficial nesta sexta-feira, o Hamas divulgou que vai libertar o refém israelense com cidadania americana Idan Alexander e liberar os corpos de outros 4 reféns que foram levados para o cativeiro. Alexander é um soldado que estava trabalhando perto da faixa de Gaza em 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o território israelense. Ainda no comunicado, a organização terrorista disse que recebeu de mediadores americanos uma nova oferta para a fase 2 do acordo de cessar-fogo e que concorda com a proposta. Os detalhes ainda serão divulgados. O governo de Israel reclamou que o anúncio do Hamas não atendeu à proposta intermediada pelos Estados Unidos, que prevê extensão do cessar-fogo até 20 de abril e a liberação imediata de pelo menos metade dos reféns. As negociações lideradas pelo enviado do presidente Donald Trump, Adam Boehler, representam uma ação inédita, já que os Estados Unidos nunca se comunicaram diretamente com o Hamas. De Tel Aviv, Rogério Guimarães para o Américas no Ar. Depois do intervalo, tecnologia desenvolvida no Brasil pode revolucionar a medicina no mundo. E a FAA investiga fogo em avião da American Airlines após pouso de emergência no Colorado. Já voltamos e para falar de um avanço tecnológico que vem lá do Brasil e que pode salvar muitas vidas. É um equipamento que consegue medir a pressão intracraniana sem ser invasivo e com alta precisão. A reportagem é da Carolina Camargo. A tecnologia consiste em um sensor colocado na cabeça do paciente que registra dados da caixa craniana em cada ciclo cardíaco e gera, em tempo real, uma onda indicativa das variações do volume e da pressão intracraniana. Não só para neurocirurgia, mas como na traumatologia de um todo. Pacientes com hipertensão intracraniana são pacientes com sério risco de morte. E a partir do momento em que a gente consiga avaliar a pressão intracraniana de um modo não invasivo, isso é excepcional. A novidade foi destaque nos Estados Unidos pela versatilidade e precisão desse dispositivo brasileiro, que pode ser usado em diferentes ambientes médicos, como UTIs clínicas, ambulatórios e departamentos de emergência. Testes feitos com o equipamento apontaram que essa tecnologia é a que apresenta a menor taxa de erro entre todos os métodos não invasivos existentes no mercado para medir a pressão intracraniana. E isso pode salvar a vida de muita gente. Que a gente consegue antecipar o risco do paciente ter a pressão alta dentro da cabeça. Esse aumento da pressão pode levar a casos de cegueira, surdez, perda da fala e até mesmo a morte. E o uso antecipado dessa informação permite com que a gente trate esse paciente antes que isso aconteça, com isso melhorando a condição do tratamento e um melhor desfecho desses pacientes. A Receita Federal norte-americana alerta que está acabando o prazo para quem tem reembolsos não reivindicados para resgatarem esses valores. São cerca de $1 bilhão em restituições que não foram reclamados pelos contribuintes no ano fiscal de 2021. E a data limite para pedir esse refund é dia 15 de abril. Por lei, os contribuintes normalmente têm 3 anos para se registrar e reivindicar reembolsos de imposto de renda. De acordo com o site da agência, esses valores esquecidos referentes a 2021 pertencem a cerca de 1 milhão de contribuintes aqui dos Estados Unidos. O IRS diz que o valor médio de reembolso estimado é de $781 por pessoa. Para saber se você tem algum valor a receber, converse com seu contador. O governo lembra que todo dinheiro que não for solicitado pelo contribuinte vai se tornar propriedade do Tesouro dos Estados Unidos a partir do mês que vem. E a Federação Nacional de Aviação está com mais um problema no colo, a investigação de um caso que assustou os moradores do país nas últimas horas. Em um avião da American Airlines que pegou fogo enquanto taxiava no aeroporto de Denver, no Colorado. E claro, isso provocou caos. Dezenas de passageiros foram forçados a ficar na asa de um avião da American Airlines no Aeroporto Internacional de Denver, enquanto eram retirados da aeronave após um de seus motores pegar fogo na quinta-feira à noite, lançando uma fumaça espessa e preta no ar. O Boeing 737-800 estava a caminho do Texas, transportando 172 passageiros e 6 tripulantes, quando foi desviado para Denver depois que a tripulação relatou vibrações no motor.
E quando o avião estava taxiando na pista rumo ao portão de embarque, pegou fogo. As soon as the plane landed, it was a very abrupt landing. Everyone started screaming and you heard fire. I looked out the window. Quem estava dentro do avião relatou à imprensa os momentos de terror, com um caos entre os passageiros temendo pela vida. Pushing and jumping up and yelling, and there were people saying, "Don't push, don't push." Pelo menos 12 passageiros foram levados ao hospital com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. O incidente ocorreu apenas 3 semanas depois que um voo da Delta Airlines capotou após um pouso de emergência e pegou fogo na pista do Aeroporto Internacional Toronto Pearson. Agora um flagrante perturbador que aconteceu na Califórnia. Um vídeo mostra um tiroteio no meio de uma rodovia depois de um acidente entre 2 carros. Uma pessoa ficou ferida. As autoridades disseram que as ações desse tipo, motivadas pela raiva nas estradas, estão crescendo em todo o país. O vídeo mostra um incidente de trânsito comum, até que o motorista sai do carro e é recebido a balas pelo outro condutor do carro da frente. Veja a cena chocante novamente. O homem atingido cai no chão ferido, enquanto o outro foge. A polícia usou as imagens para identificar e prender o responsável pelos disparos. O motorista baleado foi levado para o hospital, mas não corre risco de vida. Nos Estados Unidos, incidentes de road rage, ou raiva na estrada, têm aumentado significativamente. Em 2023, foram registrados 481 tiroteios relacionados à raiva na direção. Um aumento de 400% em comparação com 2014, quando só existiam 90 casos. No último ano, um estudo apontou que o estresse nas estradas provocou atos de raiva em pelo menos 41% dos motoristas entrevistados. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum, encontrarmos comportamentos dessa maneira, porque o ser humano, está perdendo, sim, a sua capacidade de autocontrole, está cada vez mais estressado, trabalhando muitas horas por dia e tem se afastado demais das suas emoções. As pessoas não estão tendo tempo para olhar para si, para olhar para suas emoções, para digerir, os seus sentimentos, seja ele raiva, frustração, estresse. Muitas vezes as pessoas dizem, poxa, mas foi só aquilo que aconteceu. Mas aí aquela gotinha ali, que foi a mais, o copo transborda, Então, o que a gente tem visto é realmente um descontrole das emoções, que as pessoas não estão sabendo mais lidar com as emoções, com as frustrações e tudo mais. A seguir, João Fonseca avança para as quartas de final no Arizona Tennis Classic. E um brasileiro de 15 anos se torna o mais jovem atleta a assinar contrato profissional com um time dos Estados Unidos que disputa a MLS. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. O final de semana será marcado por tempestades em boa parte dos Estados Unidos. Chuvas intensas e neve pesada já começaram em parte do oeste. Espera-se que essas condições empurrem ventos de até 90 milhas por hora para as planícies centrais. E por causa dessa ventania, o centro do Texas e do Missouri estão sob avisos de risco de incêndio, porque ambas as regiões sofrem com um clima extremamente seco. Esse mesmo sistema pode provocar tornados e granizo para Iowa e St. Louis. Já na previsão das planícies do norte é de cair neve de até 8 inches. Pois é, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima para o final de semana, com todas essas notícias aí de tempestade chegando. Olha, Boston a gente tem tempo encoberto com mínima de 49, Nova York e Washington é tempo só de nuvem, gente, não tem sol aparecendo nessa região não, máxima de 50 em Nova York, Norfolk máxima de 79, esse tempo ruim segue em Atlanta, já na Flórida a gente tem em tempo encoberto de Jacksonville, sol em Tampa e chuva em Miami. Em Orleans, máxima de 81, trovoada ao longo do dia, chuva em Houston com máxima de 83, mínima de 54. Ali na região de Brownsville e San Antônio, no Texas, tem bastante sol previsto. Já em El Paso, previsão de sol entre nuvens, mínima ficando em 39. Situação parecida em Albuquerque e já chegando em Phoenix, no Arizona, também sol entre nuvens, máxima não passa de 69 no fim de semana.
Tempo encoberto da faixa de Las Vegas até Los Angeles, com mínima de 45 em ambas as áreas, e em São Francisco, mínima um pouquinho maior de 50, e o sol fica ali um pouquinho escondidinho entre as nuvens ao longo do final de semana. Agora o assunto é esporte. O tenista brasileiro João Fonseca está classificado para as quartas de final do Challenger 175 de Phoenix, aqui nos Estados Unidos. Ele avançou no campeonato após vencer o veterano Jan-Lennard Struff, um alemão que ocupa a posição de número 46 no ranking mundial do esporte. Foi uma partida desafiadora e o brasileiro conseguiu vencer por 2-1, garantindo a vaga para a próxima etapa. O próximo jogo acontece logo mais, ainda nesta noite. A previsão é de que comece às 10 horas da noite. E João vai enfrentar o francês Hugo Gaston, que também está no top dos 100 melhores tenistas do mundo da atualidade. E um brasileiro de apenas 15 anos está fazendo história no futebol aqui nos Estados Unidos. Ele acaba de assinar o contrato profissional com o Philadelphia Union, como um dos mais promissores jogadores da nova geração. O Brasil é a terra do futebol. Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar. Não tem para ninguém. O nosso país é um celeiro de craques do esporte. E isso todo mundo sabe. A novidade agora é que esses fenômenos estão entrando em campo profissionalmente cada vez mais cedo. William Ferreira é a prova disso. Aos 15 anos, o jovem brasileiro faz história. Ele acaba de assinar um contrato profissional com o Philadelphia Union, que disputa a Major League Soccer, a MLS. William se tornou um dos atletas mais jovens da história a atingir o feito e também é o brasileiro mais novo a assinar com uma equipe norte-americana. Ele chegou no Philadelphia com 7 anos de idade, então ele fez toda a sua formação dentro do clube com muito trabalho, muita dedicação. Hoje ele completou 16 anos, mas ele assinou com 15. Então, nada melhor do que ter do clube dar esse reconhecimento para um atleta que também entregou muito e vice-versa. Então, assim, a gente está muito feliz com o desfecho e vamos por mais. A gente não parou por aqui. O menino prodígio também já veste a camisa 10 da seleção dos Estados Unidos na categoria de base. O talentoso meio-campista tem dupla cidadania, brasileira e norte-americana. Muito talentoso, nascido em 2009 aqui nos Estados Unidos. Ele é o primeiro brasileiro, se assim podemos dizer, a conseguir esse contrato profissional, começando nas academias daqui do país e abrindo muito mais as portas. Em Massachusetts, por exemplo, a gente tem um time profissional com 4 ou 5 meninos de 20 anos que vieram do Brasil. O Orlando também, a categoria de base é perto de não só de brasileiros, mas também hispanos, latinos. E apesar da pouca idade, tem surpreendido até os mais experientes pelo profissionalismo. O talento é tamanho que William Ferreira tem sido convocado em praticamente todos os jogos da seleção sub-15 dos Estados Unidos. O futuro promissor já rendeu ao jogador convites tentadores, como um feito pelo Botafogo. Mas o projeto proposto pelo Philadelphia Union levou a melhor desta vez. Jovem, assinou esse contrato, um multi-year contract, um contrato longo. Então a gente espera que nos próximos anos ele aqui na MLS, aqui nos Estados Unidos. Cada vez mais que o soccer vai crescendo nos Estados Unidos, mais brasileiros estão tendo essa oportunidade de jogar não só nas faculdades, com uma bolsa de 100%, mas também nos times profissionais. O William é mais um caso que com certeza vai brilhar aqui nos gramados dos Estados Unidos. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te encontra de novo em uma próxima edição, né, Ruth? Com certeza. Até lá. Até lá.